Meus amigos, gente boa, aqui Selmo Camargo mais uma vez no canal do Poderoso Vozão. Antes de qualquer coisa, quero pedir para você deixar o teu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, é muito importante para que a gente possa chegar mais longe e as pessoas conhecer mais o conteúdo do Poderoso Vozão. Vamos falar de um tema agora que anda meio esquecido nos últimos dias devido aos problemas da diretoria do Ceará. O time, isso mesmo, o time tem sido deixado de lado no noticiário. E a gente não pode esquecer que a meta do Ceará esse ano é subir para a Série A. É o principal objetivo do Ceará no ano de 2024 é subir para a Série A. Eu sei que até lá tem muita água para rolar debaixo da ponte. Tem campeonato cearense, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, que o Ceará já entra numa terceira fase. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. Tem um elenco novo aí, gente, que chegou e que precisa da nossa ajuda. Tem 12 novos jogadores que chegaram no time e que foram prometidos a eles um ambiente legal, pagamento em dia, com certeza, né? Porque ninguém contrata para não pagar. E vendo tudo que está acontecendo no Ceará, vendo esse imbróglio, né, administrativo em que o Ceará se encontra, as notícias sendo estampadas nas capas de jornais, de TV, nas capas de canais do YouTube, eu fico imaginando como fica a cabeça do jogador que vem do Paraguai, do jogador que vem do Uruguai, enfim. Quem está no Brasil já conhece mais, já acompanha mais de perto. Mas ninguém imagina que vai jogar no Ceará para não receber. Eu sei que hoje tem os grupos de WhatsApp, eu sei que os jogadores conversam entre si, mas a notícia que a gente tinha é que o Ceará era um ambiente muito legal para se trabalhar. De repente, não mais que de repente, explode dívida de FGTS, salários atrasados, direito de imagem atrasada, ação trabalhista, enfim, volta para a época do Zorra Total. Mas a gente não pode esquecer de apoiar esses caras aqui, ó. Esses caras aqui. Ricardinho, Haroldo Martins e o próprio treinador, Wagner Mancini. Ele não tem culpa de estar no Ceará. Quem não gosta do Mancini tem que pegar a raivinha e botar de lado. É o que tem hoje. É o treinador do Ceará. É ele que nós devemos apoiar. Porque é ele que vai treinar o nosso time. É ele que vai capacitar esse time. É ele que vai encontrar um sistema tático para o Ceará jogar. É ele que vai estar na vitória e na derrota. Pelo menos enquanto estiver no clube. E a gente não pode esquecer que, em meio a tudo isso, e que a gente vai debater, vai falar, vai sempre estar trazendo aqui as notícias verdadeiras, a gente não pode esquecer que tem um time que fica lá em Porangabuçu treinando. Essa galera aqui, ó, ela merece nosso respeito, merece nosso apoio. E é muito bom e importante, e esse vídeo eu quero fazer exatamente para chamar a atenção do torcedor e dizer, olha, torcedor, tá ruim administrativamente? Tá. Tem dívida? Tem. Tem ação na justiça? Tem. Tem muita confusão de bastidores? Tem muita confusão de bastidores. Mas a gente respeita vocês pra caralho. A gente torce muito por vocês. E a gente não vai abandonar o time. Porque o torcedor mesmo do Ceará não abandona o time. A gente tem que saber diferenciar muito bem o que está acontecendo no âmbito administrativo, com a diretoria executiva, com o conselho deliberativo, mas a gente não pode pegar essas duas vertentes aqui, esse imbróglio administrativo financeiro que o Ceará se meteu, e esquecer do time. Porque é o time que vai botar o pão de cada dia lá dentro. É a vitória desse time que vai colocar dentro do Ceará a possibilidade de resolver os problemas. É ganhando que vai entrar dinheiro. É ganhando que vem a credibilidade. Quando a bola entra, facilita, inclusive, o que está fora. Hoje é o contrário. O que está fora invade o campo, mistura tudo, a torcida fica puta, fica triste. Eu fico imaginando quantos estão
desacreditados agora, nesse momento, com o Ceará por conta dos desmandos administrativos. Mas a gente está cometendo um erro se a gente não olhar para essa turma aqui, ó. Eu tenho certeza que o Haroldo Martins é um cara sério. Eu tenho amigos de faculdade que são amigos dele, pessoal, que sabem da seriedade desse cara. Ele chegou no Ceará e ele estava numa entrevista onde o presidente disse que o Ceará estava bem financeiramente para esse momento. Relatou que o Ceará vinha de 2022 para 2023 mal, mas que durante o ano ele tinha equilibrado e tinha conseguido pagar as contas. Eu tenho certeza que o Haroldo não sabia dessa situação que o Ceará estava passando financeiramente e, principalmente, da probabilidade de perder o Barleta para o ano de 2024. Porque o cara começa a fazer o planejamento de time, o cara começa a fazer o planejamento para fazer um elenco e, de repente, perde um dos principais jogadores por falta, né, de organização administrativa do clube. Cara, isso é muito chato. E aí, esse final de semana, o time estreou, não estreou bem, empatou. De repente, começou a estourar as bombas de dívidas, uma atrás da outra, e ficou meio que o time escondido, né? Ninguém falava do time, ninguém fala do time, mas o time está aprontando e tem jogo esse final de semana contra o Floresta. E a gente tem que estar lá, torcedor. Você tem que estar lá, você tem que apoiar. Agora, você tem que apoiar com crítica. Você tem que apoiar dizendo, olha, eu apoio, mas eu sei do que está acontecendo e eu não apoio o que está acontecendo no âmbito administrativo do Ceará. Nós temos que, nesse momento, passar uma régua e dividir o que é o Ceará futebol e o que é o Ceará administrativamente falando, senão a gente confunde as coisas. Porque os erros que estão sendo cometidos por pessoas, e não pela instituição. A instituição, nesse caso, é vítima da má administração, do mau gerenciamento. E a gente não pode cometer esse erro, não pode confundir. Tem gente que vai dizer assim, está passando pano, estou nem aí. Eu quero ser justo. Que culpa tem o Airo do Ceará está devendo? Que culpa tem o Recalde? E como é que fica a cabeça dessa turma que chegou agora? Como é que fica a cabeça desse pessoal? Não tem como blindar, como essa notícia não chegar lá no seio. Ontem mesmo, na apresentação do Ramon Menezes, foi feita uma pergunta sobre isso. Sobre como essa parte administrativa financeira pode impactar no elenco. Há uma notícia dada pelo presidente, mas a gente não acredita, porque mente. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, de que tinha conversado com o elenco. Gente, jogador de futebol é trabalhador, ele precisa do salário dele. Ele pode até aceitar o primeiro mês, um mês ali, atrasado, mais 2 meses, 3 meses. Até porque, se você não sabe, a grande maioria dos jogadores de futebol, o salário que eles ganham não é só deles. Tem percentual de empresário, às vezes é percentual de empresa que representa o atleta. Esse pessoal não vai passar por ano e ficar esperando a boa vontade do time ter condições de pagar, não. Se não tem condições de contratar, não contrata, cara. É assim que funciona. Então, torcedor, nesse momento, a instituição Ceará Esporte Clube, ela precisa ser preservada. A gente precisa zelar pelo nome do Ceará Esporte Clube. Saber dividir muito bem. É erro de diretoria, o que são erros cometidos por pessoas que hoje estão no Ceará, não são dono do Ceará, estão passando pelo Ceará e o Ceará Esporte Clube. É difícil separar, eu sei, porque toda besteira que é feita impacta diretamente na instituição. Mas a gente não pode misturar as coisas, porque a instituição é algo nobre, algo que vai ficar para a eternidade e as pessoas vão passar. O que a gente tem que fazer urgente é resolver essa tralha que está dentro do Ceará. É passar o Ceará limpo. Se tiver que fazer auditoria judicial, que faça. Se tiver que fazer auditoria externa, que faça. Mas o Ceará precisa de paz para trabalhar. Esse ano nós temos objetivos. Tirar o Hexa do Fortaleza. Buscar o Tetra da Copa do Nordeste. Fazer a melhor campanha possível na Copa do Brasil e o principal objetivo, Série A. E nós, antes de começar o ano futebolístico, a gente já se meteu em confusão. A gente já se meteu em confusão. A gente, eu falo,
Nós, instituição, torcida e tudo, por conta de um sujeito que não abre mão do posto de presidente, mesmo incapaz, mesmo improbo, mesmo sem saber o que fazer, mais perdido do que meteoro no espaço. É o Ceará que a gente tem hoje, é o presidente que tem hoje. Então, o que a gente tem que resolver? Esse imbróglio administrativo. Apoiar o time. Esses caras têm que se sentir abraçados, porque o final de semana vai chegar e vai ter jogo. E vai ter jogo, inclusive, contra o Floresta, né? Que essa semana foi também página de ação na justiça contra o Ceará. Mais uma vítima do Ceará, mais um calote dado por essa diretoria. Então, fica a dica, vamos saber diferenciar as coisas, vamos saber separar as pessoas da instituição, é muito importante, porque o amor que a gente tem é pelo clube,